Nesse curso eu vim falar para vocês sobre a importância de se preparar ainda na gestação para amamentar. Muitas mulheres têm dúvidas se elas vão conseguir amamentar, né, e quais dificuldades podem surgir. Mas afinal, o que você precisa para conseguir ter sucesso na amamentação, principalmente no primeiro mês, que é mais difícil? Quando a mulher engravida, muitas vezes ela vai ouvir comentários de que ela precisa preparar os seios para amamentar. Ela vai ouvir da avó que precisa passar casca de banana, tomar sol, esfoliar kombucha, mas uma coisa é certa, nada disso é necessário. O que você precisa na gestação é buscar informação e informação de qualidade. E o que a gente precisa para conseguir amamentar é ter peitos. É uma coisa muito simples e quando a gente tem essa informação, né, de como fazer uma pega correta, de que acessórios são ou não necessários na amamentação, né, isso tudo facilita bastante. Porque assim, você vai em qualquer loja quando você está preparando o seu enxoval, vão falar que você precisa de vários acessórios para amamentar, chupeta, mamadeira, bicos, e na verdade você não precisa nada disso. Você precisa realmente só do seu peito, uma boa rede de apoio e saber que está tudo bem e para quem recorrer quando você precisar de ajuda, principalmente quando surgirem dores, dificuldades, buscar um banco de leite ou uma consultora de amamentação para te auxiliar neste momento. E aí o papel do parceiro, muitas vezes quando surgem esses comentários, por mais que a mulher saiba da história dela de amamentação, do desejo dela de amamentar, que esse parceiro defenda essa amamentação dessa mulher, né? Fala, não, está tudo bem, a gente tem um pediatra que nos apoia, está tudo saudável, não é choro de fome, não precisa da chupeta, não precisa da mamadeira. E a família respeitar isso também, né? É importante também informar a família desse desejo de vocês, de que não precisa dar suquinho, não precisa dar chazinho, nem aguinha, né? Isso é um tema muito importante que a gente tem que sempre falar, que é o bebê, até os 6 meses de vida, ele não precisa de nenhum alimento e nenhuma outra bebida sem seu leite materno. E o mesmo vale se o bebê estiver em leite de fórmula. Ele não precisa de outro alimento, ele não está pronto para comer, nem para tomar chazinho, né? Muitas avós querem dar chazinho para cólica, nada disso. É uma recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Então, até os 6 meses é só leite mesmo para esse bebê. Quando a gente fala em amamentação, normalmente a gente vê, né, aquelas imagens bonitas, até nas campanhas do Ministério da Saúde, de mulheres famosas, maquiadas, lindas na poltrona, mas a realidade da amamentação no dia a dia é bem diferente. A mulher fica às vezes sem conseguir tirar o pijama, porque o bebê demanda muito, a gente amamenta muitas vezes durante o dia, vaza leite, enfim, às vezes você mal tem tempo de tomar um banho. Então isso tudo é muito normal. Então não fique se inspirando no que você vê no Instagram, nessas campanhas, porque a amamentação real é bem diferente dessa divulgada por aí. E tá tudo bem, né? É uma fase e esse primeiro mês ali é um período de maior entrega, porque você está aprendendo a dar de mamar e o bebê está aprendendo a mamar. Não interessa se é o seu primeiro, terceiro filho, cada bebê vai mamar de um jeito, né? E você vai ter que aprender a dar de mamar para esse filho, né? Então, cada história de amamentação é diferente. Tem mães que no primeiro filho não tiveram dificuldades nenhuma e no segundo ou terceiro encontram outros tipos de dificuldades, né? Então, assim, a gente tem que observar cada binômio mãe e bebê para tomar ali as decisões de cada uma das coisas, né? Por isso é importante, ainda na gestação, você também informar o seu parceiro ou a sua parceira sobre tudo isso, né? Assistir esse vídeo junto com eles, ler livros, enfim, para que eles saibam também dessas dificuldades que possam surgir. E o papel do pai ou da sua parceira nesse momento também é crucial, porque muitas vezes você vai ter a sua sogra ou sua mãe ali dando auxílio nos primeiros dias. E às vezes as famílias têm históricos, né? A nossa geração foi muito pouco amamentada, histórias de insucesso de amamentação na nossa família. Então muitas vezes você mamou só 2, 3 vezes, e aí qualquer primeiro choro mais agudo do bebê, a família pode vir falar, ai, a nossa família ninguém tem leite, na nossa família o leite é fraco, esse bebê tá chorando de fome. Tudo isso vai minando a confiança dessa mãe. Então é muito importante que vocês, como casal, né, se empoderem dessa amamentação e entendam que é um processo, que bebês choram e que tá tudo bem, desde que vocês estejam amparados ali por bons profissionais também, né, o bebê tá saudável. Uma boa observação que a gente tem que ter é a quantidade de troca de xixis do bebê, troca de fraldas. Então assim, um bebê bem hidratado, que tá ganhando peso, bonitinho, ele faz cocô todo dia nesse primeiro mês e tem pelo menos 6 fraldas cheias de xixi. Se você começa a pegar várias trocas de fralda, tá sempre sequinha,
é um alerta ali que vale a pena você ver que essa amamentação pode não estar fluindo como ela deveria, né? Então, para a gente ter um sucesso na amamentação, é muito importante que, independente da via de parto que você tiver, seja uma cesárea ou um parto normal, você amamente o bebê já na primeira hora de vida. Não significa que ele vá mamar lindamente, uma grande quantidade, nada disso. Mas ele vir para o colo da mãe, sentir o seu cheiro, ficar em contato pele a pele, lamber o mamilo da mãe, né? Ficar nesse contato importante para que o leite, isso tudo faz um boom de ocitocina, que é o hormônio do amor, e facilita a descida do leite dessa mãe. Então, alojamento conjunto o tempo todo no hospital, esse é o primeiro passo que vocês devem exigir na maternidade, independente dela ser pública ou privada, para vocês estarem com o bebê o tempo todo, que isso vai facilitar bastante. E ele não indo para o berçário, né, a probabilidade é diminuir bastante o risco de darem algum leite artificial para ele. E sempre tenha em mente que peito é fábrica, não é estoque. E para fabricar esse leite, precisa ter um bebê plugado nesse peito, né? Então você tem que ficar amamentando em livre demanda, principalmente nesse início. Evitar da chupeta, mamadeira, porque tudo isso pode desencadear e gerar um desmame precoce. É muito importante que você fique mesmo, a gente brinca, né, que é um piercing de mamilo. O bebê fica plugado mesmo. Então nesses primeiros dias, até às vezes restringir as visitas, porque a mãe ali tá aprendendo a amamentar, muitas vezes tá com feridas. Então, assim, a melhor coisa é às vezes ela ficar mais com o peito exposto, porque ela às vezes fica com os dois expostos, né? Então, assim, restringir um pouco essas visitas, porque ela precisa de privacidade para aprender a dar de mamar para o seu bebê, né? É muito comum no início você sentir um incômodo, né? É uma dor quando você tá dando de mamar. Mas essa dor não pode ser por muito tempo, e se começar a fazer ferida, pode ser que alguma coisa está errada. E essa coisa que está errada pode ser vários fatores, mas assim, o mais comum é a pega errada, que é uma dificuldade que as mães têm de reconhecer se o bebê está fazendo uma mamada efetiva, que a gente chama, né? E quando o bebê faz uma mamada efetiva, você pode reparar que ele faz uma deglutição e aí você sente ele fazer, né, engolir o leite, ele dá uma pausa, faz de novo, faz de novo. Quando a gente é mãe, né, é muito difícil a gente saber se realmente ele tá mamando bem, né? Às vezes a gente acha que sim, mas quando o bebê fica fazendo ou fica fazendo barulho, essas coisas são sinais de alerta de que alguma coisa não tá legal. Então, assim, o bebê não pode ter covinha na bochecha quando ele tá mamando, a bochecha tem que estar bem redondinha. Então, ele tem que fazer a pega correta, né, que a gente vai mostrar para vocês aqui, e você tem que começar a observar esse seu bebê. E qualquer dificuldade, procurar a ajuda de um profissional que seja pró-aleitamento e pode te auxiliar nesse momento. Quando você for oferecer o peito para o bebê, principalmente nesses primeiros dias, é importante você também ter o auxílio de outra pessoa, né? Porque você tem que lidar ali, segurar o bebê. Então, primeiro a mãe se posiciona para amamentar e ela vai pegar o peito em C, assim. Nunca em tesoura. Antigamente a orientação era dar em tesoura. Não é legal você dar em tesoura, e sim oferecer o peito em C, que facilita muito mais. E uma coisa que funciona muito é você fazer uma preguinha no mamilo, dessa forma assim, ó, você faz a preguinha e coloca dentro da boca do bebê. Vai ser sempre assim? Não. Depois vai ser automático, você vai dar mamar até no chão da sala, dentro do ônibus, em qualquer lugar. Mas nesses primeiros dias, enquanto vocês estão aprendendo ali a lidar um com o outro, a gente precisa um pouco de paciência, um pouco de paz para conseguir fazer a pega correta até vocês dois aprenderem direitinho. Para saber se a pega está correta, o bebê faz uma boquinha bem bonitinha de peixinho, a bochecha bem arredondadinha, e aí também ele fica com a boa parte do peito dentro da boca dele e a auréola aparece mais na parte de cima do que de baixo. O narizinho dele também tem que sempre ficar livre. E tem algumas posições que facilitam nesses primeiros dias, né? De você posicionar o bebê para você ver se a pega está correta ou não. E eu vou mostrar agora para vocês. A posição mais clássica de amamentação é aquela que a gente está acostumado a ver, né? Do bebê viradinho assim, barriguinha com barriguinha para a mãe, né? Só que nem sempre ela é a mais fácil nesses primeiros dias. Para a mulher conseguir ver se o bebê está pegando corretamente, muitas vezes é melhor ela trazer o bebê de uma forma invertida assim, porque ela consegue olhar melhor para a boquinha desse bebê para ver se ele está fazendo a pega correta. Mas existem outras posições para amamentar. Ela pode amamentar assim, invertida, ou ainda invertida dessa forma aqui, que é uma forma também muito comum para as mães de gêmeos amamentarem. Elas usam assim com os dois bebês. Outra forma é a forma cavalinho, que a gente pode até dispensar a almofada
e colocar o bebê sentadinho mesmo na coxa da mãe e oferecer a mama assim para ele. Porque isso aqui, essa posição é muito usada em bebês prematuros e bebês que dormem demais, os bebês preguiçosinhos. Então é uma alternativa. No início as mães podem ter um pouco de receio, porque o bebê é muito molinho e tudo mais, mas também é uma opção bem tranquila, que a gente chama, né, de Kama Sutra, é o Teta Sutra, que aí você vai variando as posições até achar aquela que você acha mais confortável para você e para o seu bebê. Uma outra posição que é libertadora é amamentar deitada, gente. Não causa otite, né? Muitas vezes as mães recebem a orientação de não amamentar deitada, que pode dar dor de ouvido no bebê. Isso só acontece se você der a mamadeira deitada. Se a mãe quer amamentar deitada, ela pode sim, ela fica de lateral, coloca o bebê ali, claro, com muito cuidado, né, na cama, colocando almofadas, porque essa mãe pode adormecer e ela deixar o bebê cair. Então, colocar sempre o bebê do lado de dentro da cama e ela amamenta deitada. Isso aí facilita muito, principalmente à noite, porque a mãe pode tirar seus cochilos enquanto amamenta o bebê. No início, as mães ficam mais reticentes, né, mais inseguras de fazer essa posição, mas ela depois, com o passar dos meses, das semanas, que você vai ganhando confiança, ela é muito gostosa porque permite que você descanse entre as mamadas, né, nesses intervalos, cochile mais tranquilamente, até para bebês maiores depois, né, que às vezes voltam a mamar igual recém-nascido, porque tem uns picos de crescimento. Então, é realmente uma posição que facilita bastante e quem faz adora. Então, assim, vá testando com o seu bebê quais são as posições que vocês curtem mais, né? Se realmente é a de cavalinho, invertida, a posição clássica, né? E sempre observando a pega, se tá doendo, se tá fissurando, e observar mesmo cada mamada com cautela para que você tenha sucesso na amamentação. Cada mulher é uma, cada mulher tem seu tipo de peito, seu tipo de bico, e nada disso impede que você tenha sucesso de amamentar, nenhum tipo de bico. Então, se eu não tenho bico, o bebê mama a auréola. Então, não se preocupe se seu bico for invertido, protuso. Você vai conseguir amamentar sim, você pode ter mais dificuldades, posicionar o bebê de forma diferente para conseguir ter sucesso para amamentação, mas não é impedimento. O mesmo vale para quando a mulher tem uma silicone ou redução de mamas. Às vezes a mulher não produz a quantidade suficiente de leite, dependendo de como foi principalmente a cirurgia de redução de mama e o posicionamento do silicone. Mas não significa que você não vá amamentar. Muitas vezes você amamenta e precisa de um complemento, mas mesmo assim, qualquer ml de leite que você dá para o seu filho vale ouro. Então, mesmo que você tenha que fazer uma amamentação mista, não tem problema, ele está recebendo também o seu leite materno e isso é muito válido. E quando a gente está ainda na maternidade, né, nos primeiros dias pós-parto, o leite pode levar de 48 a 72 horas para descer no caso de parto normal e um pouco mais no caso de cesárea, principalmente se for uma cesárea agendada. E tá tudo bem, gente, porque o estômago do bebê é muito pequenininho nesse início e só o colostro já é mais do que suficiente. O colostro é a melhor vacina que o bebê pode ter, né? Ele é super gorduroso, ele sacia o bebê e ele é realmente uma vacina. Ele dá uma baita imunidade para o bebê e ele é mais do que suficiente para alimentar o bebê nesses primeiros dias. O colostro ele é rico em proteínas e imunoglobulinas e ele permite total satisfação do bebê e também permite que ele fique com uma defesa imunológica muito maior do que o bebê que não recebe essa vacina inicial ali na vida. Outra coisa que dificulta bastante a pega do bebê nos primeiros dias é que quando descer o leite, né, quando acontece a pojadura, que a gente chama, o peito muitas vezes fica muito, muito duro. Então, esse bebê tem muita dificuldade de conseguir pegar esse bico muito duro. Então, nesse caso, a mãe tem que fazer uma ordenha manual, que é fazer uma massagenzinha assim ao entorno e tirar um pouquinho de leite, pouca coisa, só para dar uma amolecida nessa mama, para que o bebê consiga abocanhar com mais facilidade. Então, tem que tomar bastante cuidado ali, para não. Muitas vezes é só porque a mama está muito cheia que o bebê não consegue abocanhar como ele deveria. Então, é importante ficar atenta a isso também, porque tem mulheres que não sentem a pojadura, que é a descida do leite, mas tem outras que ficam com o peito bem duro, bem avermelhado, bem quente, né, pesado. Então, cuidar dessa mama antes de ofertar para o bebê. Uma dica crucial é não cronometrar as mamadas, porque muitas vezes as mães abaixam aplicativos para fazer controle de horário de mamada, amamentam só de 3 em 3 horas, e não é isso, gente. A gente tem que amamentar o bebê tranquilamente, sem olhar para o relógio, sem se preocupar com isso, e de preferência em livre demanda, porque o bebê tem a necessidade de sucção nutritiva e não nutritiva.
Nutritivo é quando ele mama de verdade, e não nutritivo é quando as pessoas falam, ele tá só chupetando, dá uma mamadeira, uma chupeta para ele. Mas se você introduz ali um bico artificial, é muito arriscado, porque a forma que o bebê suga o peito é diferente da forma que ele suga a mamadeira. E às vezes esse bebê já tá fazendo a pega correta, tá mamando bonitinho, e ele como se desaprendesse a mamar no peito. Aí ele começa a machucar a mãe, causar fissuras. Então a gente tem que ficar bem alerta sobre isso. E o que fazer se você tiver fissuras? A primeira coisa, a gente precisa resolver o problema. As fissuras estão sendo causadas provavelmente ou porque o bebê não está fazendo a pega correta, ou porque ele tem o freno lingual e aí ele precisa de uma avaliação de uma consultora de amamentação ou de uma fono, e às vezes fazer a frenotomia, que é o cortinho ali, para que a amamentação siga de forma prazerosa e indolor para essa mãe, e o bebê consiga mamar de verdade, porque muitas vezes ele não ganha peso e o problema pode ser isso. Então, por isso o teste da linguinha é tão importante na maternidade. Muitas vezes ele não é feito de forma correta, Tem bebês que precisam da frenotomia e saem da maternidade sem ter essa avaliação correta. Então, se a dificuldade persistir por muito tempo, procure ajuda. Aí, como tratar essas fissuras, Se você não, assim que você conseguir resolver o problema, já vai dar um baita alívio. Mas outra coisa que você pode fazer é passar o próprio leite materno no seio para deixar ele respirar ali e deixar ele respirar o máximo possível. Isso quer dizer o quê, gente? Bancar a Índia, andar pela casa sem nada, sem sutiã, ou colocar uma blusinha bem larguinha que não fica encostando, raspando, porque você muitas vezes está ali formando casquinha, doído. Tem também a pomada de lanolina, muitas pessoas sempre perguntam, porque geralmente a gente até ganha na maternidade, mas você não precisa ficar bisuntando o peito com ela. O que você tem que fazer é pegar uma quantidade igual a de um grão de arroz e passar ali na feridinha só depois da mamada, e na próxima vez que você for amamentar não precisa ficar tirando, nada disso, Então assim, quando tá muito machucado, você pode usar também uma alternativa, mas o leite materno também cumpre essa função. E em alguns casos também é indicada a laser terapia, onde uma consultora de amamentação vai até a sua casa e aplica o laser, que também ajuda a cicatrizar. Mas lembrando que tudo isso só funciona se você resolver a causa do problema, que pode ser a pega, o freno, enfim. É importante a gente dar uma observada geral ali do que está acontecendo, causando essa fissura, para conseguir tratá-la. Muitas vezes, quando a mãe está com fissura, indicam para ela comprar essas conchas de amamentação, mas essas conchas não servem de nada, nem na gestação para formar bico, porque isso não funciona, e nem também para ser usada como proteção do mamilo. O que a gente recomenda, porque isso aqui só vai abafar ainda mais esse peito que já está fissurado, e a gente precisa deixar esse peito livre, respirando. O que você pode usar na alternativa? Uma alternativa são essas conchinhas, que você vai colocar no mamilo assim e deixar o peito respirar, ou então, se você não tem essas conchinhas, usar uma toalhinha de boca do bebê e fazer essa curvinha assim, que ajuda bastante. Então, você vai deixar o peito respirar e colocar o sutiã por cima e não tem problema nenhum. Outro item que colocam para você comprar no enxoval e não necessariamente você vai precisar é os bicos de silicone. Tem maternidade que fala até para a mãe já levar junto com a mala de maternidade, e não há necessidade, gente. Em alguns casos ele pode ser indicado, mas é raríssimo, e ele é usado só de forma temporária. E assim como o profissional introduziu esse bico, ele tem que auxiliar essa mãe a tirar esse bico. Então, se você não precisa, evite usar esse bico, nem compre, e aí só se uma consultora de amamentação realmente indicar, o que é muito raro, volto a dizer, então não evite comprar esse daqui também, que não tem a menor necessidade. Que eu falei no início, a gente precisa realmente de um peito de apoio de informação. Esses montes de acessórios que vendem aí não são necessários para você ter sucesso para amamentar. Já quando a mama da mãe está muito engurgitada ali, pesada, quente, uma alternativa é você fazer a compressa de repolho. Não tem nenhuma contraindicação. Você vai pegar a folha de repolho, lavar ela bem, colocá-la no freezer, e aí depois que ela ficar durinha, você vai cortar a parte que vai ao mamilo e encaixar ela no peito, provocando ali uma sensação de alívio para essa mulher. É muito fácil de fazer, uma solução caseira que não tem nenhum tipo de contraindicação. Então, nós temos que ter em mente que a amamentação é uma questão de saúde pública. O bebê que mama adoece menos. Então, a gente tem que buscar incentivar essa mulher a amamentar e cercar de todas as formas para que ela tenha sucesso na amamentação, Então, qualquer dificuldade, buscar ajuda. E a gente tem que mudar um pouco a sociedade, Muitas vezes os chás de bebê, tudo de bebê é associado a mamadeira e chupeta.
Então vamos começar a associar mais ao aleitamento materno. Se uma mulher está amamentando em público, a gente dá um sorrisinho, né? Não fazer comentários maldosos, como a gente vê hoje em dia. Mulheres que são, às vezes, cerceadas de amamentar em público, são orientadas a colocar uma fraldinha. A amamentação deve ser em qualquer hora, em qualquer lugar, porque é o melhor alimento para um bebê e a gente tem que incentivar cada vez mais essas mulheres para que elas consigam ter sucesso na amamentação. Muitas vezes, se o bebê não mama tudo que ele deveria ou não faz uma pega correta, a mulher pode ter ductos entupidos. O que é isso? São nódulos que ela sente, né? Uns caroços mesmo na mama. Então ela pega esses 2 dedos e faz uma massagem nesse ducto e ela faz uma ordenha manual para dar um alívio ali. Não use em bomba, tá, gente? Nesse começo, principalmente para não aumentar muito a produção de leite, né? A gente deve usar mesmo a ordenha manual, por isso que é muito importante a gente aprender a fazê-la. Que é só fazer essa massagem ao redor, às vezes fazer o shake das mamas e fazer a tirada do leite. Muitas vezes no banho quente ajuda bastante, a gente consegue fazer com mais facilidade. Então a gente tem que cuidar dessa mama para ela não ficar muito engurgitada, não ter ducto entupido, porque senão a gente pode ter uma mastite, que é uma inflamação das mamas. E quando a mastite acontece, a mulher muitas vezes tem que entrar com antibiótico e isso não significa que ela precisa parar de amamentar. Ela continua amamentando, mas ela precisa cuidar dessa mama, dessa inflamação. Então ela vai ter, muitas vezes aparece vermelhidão na região, fica um vermelho mesmo no peito, ela começa a sentir calafrio como se tivesse uma gripe muito forte, tem febre. Então nesse caso tem que procurar um médico imediatamente ou um pronto-socorro para tratar esse problema. Mas não precisa parar de amamentar, tá? Então são problemas que podem surgir, tanto o ducto entupido como a mastite. Então observem essa mama, cuidem dela, né? Para que não tenha esse problema que realmente é uma coisa bem sofrível, dolorida. Algumas mulheres até têm que ficar internadas, então observe bastante a sua mama. E se você não amamenta, apoie essa mãe. Ela precisa de apoio, de gente que olhe por ela, que sirva, prepare a comida, cuide da casa, dos outros filhos, para que ela se dedique a essa função exaustiva que é de cuidar de um bebê altamente demandante desses primeiros meses de vida. Então, para que ela esteja disponível para o bebê, é preciso que alguém cuide dessa mãe e olhe por ela. Então, se você não amamenta, seja essa pessoa de auxiliar e ser o apoio dessa mulher na sua história de amamentação. Então, o conselho que eu dou para vocês é se cerquem de pessoas que apoiam a sua amamentação nesse início, procurem ainda na gravidez um pediatra pró-aleitamento materno, uma consultora de amamentação, leiam bastante sobre a amamentação, entrem em grupos virtuais que falam sobre o assunto, para que qualquer dificuldade que surja você saiba agir rapidamente, porque é muito fácil uma amamentação naufragar se a gente não tiver ajuda, né? A dor que a mulher sente quando ela realmente está com um problema é muito grande e é muito fácil ela desistir. Então a gente precisa de apoio e de gente, profissionais preparados para nos auxiliar nesse momento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode escrever para mim, que eu espero ajudar vocês, e que vocês tenham uma linda história de amamentação com os seus bebês também.